Olá, pessoal, boa noite. Começando aqui mais um Diálogos UnaReg. Espero que todos estejam bem aí nessa, mais uma semana de pandemia, mais uma semana de isolamento social. Hoje vamos novamente falar de assuntos relacionados às agências reguladoras, relacionado, à produção dos servidores, à entrega que a gente faz para a sociedade. Hoje eu tenho o prazer de mais uma vez estar aqui com o presidente da UnaReg, o Elson, e muito bem acompanhado aqui pelo superintendente de competição, da Anatel, Abraão Balbino, e pela Priscila Evangelista, gerente de acompanhamento, é isso, Priscila? Isso, de acompanhamento gerente de acompanhamento lá da superintendência. Eles conduziram aí os processos para a elaboração, e entrega aí do aplicativo Anatel Comparador, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e os benefícios que a gente traz, que a Anatel traz para o consumidor, e para todo o mercado como um todo. Então, primeiro, abrir aí, seu boa noite, presidente Elson, para o nosso pessoal que acompanha a gente. Boa noite, Tiago. Boa noite, Priscila. Boa noite, Abraão. Agradecê-los aí pela presença. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente é mais uma iniciativa que me deixa muito orgulhoso de ser servidor da Anatel. Isso favorece muito os consumidores. Vamos passar a palavra para os nossos convidados para se apresentarem. Abraão, quer falar aí? Dá seu boa noite, pessoal. Bem, quero dar uma boa noite a todos os nossos colegas que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui para debater um pouco daquilo que a gente tem feito na agência, nós, servidores da carreira da regulação, e a gente acredita muito no nosso país, acredita muito na regulação, na importância da regulação para reduzir falhas de mercado, para aumentar a eficiência do nosso país, para inclusive também proteger os nossos consumidores. E para nós é um prazer poder estar aqui nessa noite de hoje aqui com um grupo tão seleto aqui. Obrigado, Abraão. Priscila, seu boa noite para o pessoal que nos assiste aí. Boa noite para todos os colegas. É um prazer estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês sobre esse projeto que a gente recém fez o lançamento. Foi uma experiência bastante interessante em relação à parte inclusive de autorregulação. Eu estou na Anatel na gerência de acompanhamento econômico. Geralmente a gente está sempre focando em preços, tarifas, revisões, modelos de custo, mas a gente tem um braço também que faz o acompanhamento das ofertas, e essa ideia de ter um comparador de ofertas era algo antigo na Anatel, desde dos anos 2000, quando o telefone fixo ainda era pujante. A gente tentou fazer um esquema de comparador de preços, mas na época a gente tinha tanto degrau ou diferença de horário que era sempre muito difícil. E aí depois que a gente teve, depois eu vou explicar um pouco sobre isso, mas a gente teve toda uma trajetória para chegar onde a gente chegou hoje com relação a esse conceito de ofertas e ter um comparador para o consumo consciente. Muito bem, legal, Priscila, obrigado. Sempre tem uma história, um caminho percorrido, principalmente para quem vai desbravando aí, para quem ainda não conhece. O Anatel Comparador é um aplicativo, que a Anatel lançou, que permite, ao usuário fazer a comparação dos diversos planos de serviços, dos diversos tipos de serviços, de telecomunicações. Então, quero passar aí para o Abraão falar um pouquinho, fazer uma breve introdução, e depois a gente pode apresentar aí o próprio vídeo que a Anatel está divulgando, sobre o produto. Enfim, e a gente vai conhecendo um pouco mais. Beleza, Thiago. É muito interessante esse trabalho, porque se a gente for analisar do ponto de vista das demandas do consumidor, tem cerca de 80% dos problemas, das reclamações, estão relacionadas de uma forma geral, questões de cobrança.
e aí você bota aí um monte de coisa aí dentro, né? Mas se a gente for analisar, a maior parte dessas questões está muito mais relacionada ao desconhecimento do consumidor em relação àquilo que ele comprou, do que é um problema da prestadora ao fazer uma cobrança equivocada. Não estou dizendo que não existem problemas de cobrança de fato, mas a grande parte das reclamações estão relacionadas, sim, à falta de conhecimento devido. E, na verdade, não é que a falta, isso não é a culpa do consumidor, o que nós identificamos é que o que existe é uma falta de transparência na oferta, uma falta de transparência do processo de cobrança, uma falta de transparência daquilo que o usuário está adquirindo. Então, partindo dessa premissa, que nós desenvolvemos um projeto, a Priscila falou um pouco das intenções lá de trás, mas esse projeto em específico, ele começou com um piloto que foi feito junto com o Ministério da Justiça, e em 2018, quando esse piloto ficou pronto, nós identificamos um conjunto de falhas. Na verdade, não eram falhas, eram necessidades de aprimoramento do ponto de vista do conceito do aplicativo. E aí o Conselho Diretor da Anatel criou uma portaria específica, criando um grupo de trabalho permanente, chamado de GAAC, o qual eu presido, com a participação de todas as prestadoras, tanto as grandes quanto as prestadoras de pequeno porte e as associações. Também participa o SEDUST, a Superintendência de Relacionamento com o Consumidor, a nossa área de TI, com o intuito de aperfeiçoar aquele piloto que havia sido feito. E o que nós estamos lançando agora é justamente o resultado desse trabalho. A Priscila vai poder falar um pouco mais do ponto de vista deste processo técnico que foi desenvolvido, mas uma das grandes características e atributos deste comparador é justamente a característica da neutralidade. Porque se nós formos analisar sites de comparação de preço, de varejo, dos diversos tipos de produtos e serviços que nós temos no Brasil, são vários, de viagens a hotéis, a um conjunto de produtos. Só que o que acontece? É muito comum nestes sites haver um conceito de patrocínio, principalmente da parte de alguns dos anunciantes, que de uma certa forma sustentam o dono do site, do aplicativo, e que isso de uma certa forma quebra a neutralidade, porque o consumidor muitas vezes está adquirindo, ou tendo a noção de que está adquirindo o melhor serviço ou mais barato, quando na verdade está adquirindo algo que foi patrocinado. Inclusive, isso foi algo de houve até um youtuber na internet que fez um vídeo falando bem do comparador, colocando justamente esse atributo que eu estou mencionando aqui, que é o atributo da neutralidade. O fato de você ter um aplicativo feito pela agência reguladora, que regula todos os preços e que tem uma prerrogativa de ser neutra, de ser um agente de Estado, isso dá uma credibilidade, uma confiabilidade muito maior naquelas informações que estão ali. E quando nós colocamos as operadoras para dentro do processo, tanto numa perspectiva regulamentar, né, porque isso é o ter essas ofertas padronizadas disponíveis para esse tipo de aplicativo é uma obrigação no RGC, mas quando a gente traz, coordena, cria um conjunto de mecanismos para que as prestadoras coloquem as suas ofertas ali, mas ao mesmo tempo com um compliance que é necessário do ponto de vista da atualidade daquelas ofertas, o que nós observamos? Nós observamos que nós criamos, o que nós imaginamos, criar um círculo virtuoso de atualização, de melhorias, inclusive com a participação dos consumidores. Então, é uma iniciativa permanente, ela não acaba aqui, já existe um conjunto eu posso falar depois, um conjunto de novas funcionalidades que estarão em desenvolvimento, já estão em desenvolvimento e serão lançadas rapidamente, e com isso nós imaginamos poder suprir essa carência, esse déficit de transparência nas ofertas que eu mencionei no início. Eu acho que, sim, para essa introdução era isso. Eu acho que seria interessante, Thiago, se a gente pudesse, então, passar aquele videozinho que a institucional que a Anatel desenvolveu para poder falar um pouco mais do aplicativo. Maravilha.
tentar passar ele aqui. Vamos lá. O que foi? Vamos lá. O que foi? Vamos lá. Muito bem, tá aí a explicaçãozinha. Eu vou colar aqui depois no chat o endereço do pessoal que quiser olhar. Espera aí que tá rolando. Soltou aqui o negócio, outro vídeo. Bom, então tá bom. Quem continua, Abraão? Você ou a Priscila já quer? Não, eu acho que comentar? agora. Acho que seria interessante a Priscila falar um pouco do operacional, né, do projeto, como é que ele foi ela é a coordenadora do grupo técnico do GAAC, e foi na área dela que o projeto foi desenvolvido, então houve todo um processo de padronização, que é importante ela falar, dos workshops que foram desenvolvidos, inclusive com patrocínio dos PPPs e tal, e depois a gente pode falar um pouco mais das nossas funcionalidades existentes. Com certeza, até porque com certeza tem muita coisa para a gente falar aí, divulgar, tanto pela questão novidadeira aí do aplicativo, enfim, como que a gente traz essa inovação por serviço público, que nunca é uma coisa fácil. Acho que é um bom tempo para a gente explorar na sequência aí. Mas, Priscila, pode falar aí, por favor. Então, até um pouquinho da história, né, de como nasceu esse aplicativo. Em 2014, a Anatel aprovou a resolução que trata sobre os direitos dos consumidores dos serviços de telecomunicações. E em um desses dispositivos tinha a previsão de que as prestadoras, né, com o poder de mercado, as de grande porte, elas teriam que disponibilizar no seu site uma base de dados para permitir que terceiros que quisessem fazer comparação de ofertas assim o fizessem. E aí, a padronização dessa base de dados, ela vinha, né, o formato dela, ela é anexa ao manual de implementação desse regulamento, do RGC. Acontece que ele foi feito em 2015, e a gente, ele era muito travado, ainda tinha muito aquele conceito ainda de voz, e o tempo foi passando e a gente viu que nenhuma ferramenta de comparação foi surgindo. Foi aí que a gente resolveu participar, submeter esse projeto para a gente poder ter o recurso do FDD, que é o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. E aí, no primeiro ano, a gente aplicou e não conseguiu. No ano seguinte, a gente deu uma remodelada no projeto. Antes a gente colocava que era um comparador de ofertas, e aí a gente colocou não, é um comparador para o consumo consciente dos usuários dos serviços de telecomunicações. E aí, com isso, o nosso projeto foi contemplado, e aí a gente recebeu por volta de R$200 mil para desenvolver esse comparador.
E aí a gente passa por todo aquele processo de contratação que todo mundo do setor público conhece, e quem acabou ganhando era uma empresa, quase que uma empresa familiar, assim, porque a gente tinha pouco recurso. Mas mesmo assim a gente conseguiu desenvolver um piloto bacana, a gente fez um lançamento inicial em julho de 2018, foi um lançamento teste, então a gente convidou usuários para testarem o aplicativo, a gente teve uma série de contribuições, e aí, em cima daquilo, a gente viu que precisaria fazer algumas evoluções, principalmente com relação à base de dados, porque aquilo que a gente queria comparar, aquilo que tinha valor para o usuário, já não estava mais sendo refletido na base de dados que a gente tinha inicialmente padronizado. E aí, em cima disso, começou toda uma conversa multissetorial, assim, acho que foi muito o papel do próprio Abraão mesmo, de conversar com as prestadoras de pequeno porte, para a gente conseguir um patrocínio, e aí a gente conseguiu, conversando com o conselho diretor sobre a importância do projeto, o próprio presidente, a gente conseguiu propor uma remodelada, assim, que foi a criação do GAAC, que é esse grupo de gestão do aplicativo Anatel Comparador, que tinha esse mandato de aperfeiçoar o comparador, inclusive alterar essa base de dados que tinha inicialmente sido padronizada lá no manual operacional do regulamento do RGC. E aí, com isso, a gente começou as primeiras reuniões, a gente, sabendo que não tem recurso público, que fazer uma nova contratação seria difícil, a nossa TI estava passando por uma série de mudanças também, enfim, eu acho que é a realidade de toda agência reguladora, assim, é difícil desenvolver algo interno, os sistemas de TI, a manutenção é um pouco complicada, quando a gente vai envolver os agentes regulados, inicialmente, eles tinham uma certa preocupação de ser algo que seria uma comparação de preços, que acabaria canibalizando o mercado, enfim. Então, a gente teve que passar por tudo isso, e aí, nas discussões com o próprio pessoal da nossa TI, eles pegaram e falaram o seguinte: olha, eu acho que vocês precisam ter mais certeza daquilo que vocês querem. A gente está agora entrando numa abordagem nova de programação, eu acho que vocês têm que fazer um tipo de workshop, igual a gente fez, eles tinham acabado de fazer um workshop para definir a atualização do aplicativo Anatel Consumidor, e aí eles estavam desenvolvendo isso numa nova linguagem, era algo mais atual, fácil de programar, enfim, eu não sou engenheira, mas eu acreditei em tudo que eles falaram, eu acho que deu certo. E aí, em cima disso, a gente conseguiu que a Associação das Prestadoras de Pequeno Porte, ela patrocinou esse workshop para todos os envolvidos no GAAC. Então, estava lá a Anatel, estavam as PPPs, estavam as grandes, e o pessoal que estava representando as associações de consumidor. Então, a gente ficou uma semana nesse workshop e discutindo o que seria o produto mínimo viável, que eles chamam de MVP, para essa funcionalidade de comparação. E aí, com isso, a gente foi colocando alguns pré-requisitos, assim, né, tipo, isso aqui é um grupo técnico, não pode ter participação de ninguém de regulatório, a gente quer que seja participação do pessoal que está lá, trabalhando no marketing da empresa, que põe a mão na massa, que tenta lançar os produtos e que entende aquilo que tem sido a demanda dos consumidores. E aí, com isso, a gente conseguiu evoluir bastante, assim, porque a gente foi definindo, não, a gente não quer um comparador de preço, a gente quer um comparador de oferta, porque hoje a gente, o nosso serviço não é tão somente uma commodity voz, dependendo do momento, não, eu compro velocidade, eu compro cobertura, eu tenho alguns benefícios associados a cada um desses serviços que eu estou comprando, eu posso ter a opção de comprar serviços conjuntos, enfim, e aí a gente foi evoluindo esse conceito e analisando, assim, até tipo de outras ferramentas, não só de comparação de ofertas, mas alguns sites de grandes grupos varejistas que estavam apresentando, vendendo, né, por meio da internet. Então, a gente falou, olha, que bacana ter esse tipo de comparação.
Então, aí em cima disso, vamos montar o aplicativo em formato de card, enfim, e aí juntou, assim, as ideias de todas as prestadoras com o pessoal da Anatel, então tinha o pessoal de competição, o pessoal da área de relacionamento com o consumidor e o pessoal da nossa TI. Aí era super engraçado, porque quando foi definindo, assim, o que deve entrar ou não no aplicativo, tinha umas notas para dar, enfim, isso é bom para o usuário, qual que é o impacto para o usuário, aí qual que é a complexidade para fazer o desenvolvimento. Aí quando vinha complexidade, a área de TI sempre dava as notas mais difíceis. Enquanto que, quando era para falar impacto para o usuário, aí estava todo mundo lá, da SRC, de como é falar maravilhoso, aí eu tenho calma, eu não sei como é que eu vou desenvolver isso. Mas aí, depois dessa rodada intensa, foi uma semana de workshop, e a gente conseguiu chegar naquilo que seria o MVP1, que era o Produto Mínimo Viável, a versão 1, que seria lançada, que foi a que foi lançada agora. A gente já tem uma previsão para o MVP2, depois que vai ser lançado daqui mais ou menos uns 90 dias, depois tem o MVP3, o MVP4, então foi super bacana do ponto de vista de amadurecimento do que seria aquela ferramenta. Depois, terminado o workshop, a gente já sabia o que queria, a gente teve que definir como é que isso seria desenvolvido. E aí, assim, não tem dinheiro, não tem orçamento, como é que vai fazer isso com gente da casa, nosso contrato está vencendo, enfim, a gente tentou, aí, assim, a nossa TI foi super parceira nesse ponto, a gente tentou fazer o desenvolvimento com o pessoal do contrato ainda antigo deles, porque essa nova forma de trabalhar, que eles estavam em processo ainda de contratação, então ainda demoraria aí uns 6 meses, até que a gente tentou por uns 30 dias com esses terceirizados e viu que o negócio não ia sair. E aí a TI pegou e falou, não, pode deixar, nós vamos desenvolver isso com os servidores da casa que acabaram de ser capacitados e que auxiliaram no projeto do aplicativo Anatel Consumidor. E aí eles compraram a ideia também, Priscila. E aí... Desculpa te cortar, mas é importante frisar isso. Nós estamos falando de uma solução que desde a criação até o desenvolvimento, até a operação, é feita com servidores concursados da nossa carreira. Então, assim, tem todo um simbolismo em relação ao local que a gente está, o ambiente que nós estamos falando aqui. Desculpa, te interrompi. Não, sim, foi tá assim. Sensacional, né? Assim, A vida como ela é, assim, a gente mostrando as dificuldades, a Priscila mostrando a vida, né, da nossa vida ali, como ela é, pegando e fazendo ali na unha para entregar o resultado. É sensacional. Continua aí, Pri. Não, foi isso, assim, a gente fala, se a nossa TI não tivesse comprado o projeto, provavelmente não teria saído com a qualidade que saiu. E aí, paralelamente a isso, a gente tinha que trabalhar com relação às bases de dados. E aí, em cima da experiência que a gente ganhou nesse workshop que a gente fez, a gente tentou replicar esse mesmo método para o workshop que a gente fez, aí foi caseiro, com relação às bases de dados. Aí a gente chamou de novo todas as prestadoras, e aí fomos analisando serviço a serviço, assim, tipo, TV por assinatura, o que tem valor para o usuário? Tem oferta que é quantidade de canais. Não, cara, o cara não quer comprar um negócio que tem 200 canais, ele quer comprar aquele canal lá. Incluindo todo o conceito, e aí a gente uma base de dados bem mais enxuta com relação à base de dados original, mas com muito mais valor com relação àquilo que o de fato estava vindo no momento importante desse projeto. E aí, nesse caso, a gente também contou de novo com a participação do setor, assim, as empresas, o pessoal de marketing foi trabalhar com a gente essa uma semana, e eles estavam também super envolvidos, então, assim, a gente conseguiu mais um novo passo. E aí,
Eu acho que foi isso, assim, depois a gente foi colocar a mão na massa, e aí, durante toda a questão do desenvolvimento, a cada passo que a gente ia dando, a gente ia validando no grupo técnico com os agentes envolvidos. Então, e eles, né, inicialmente, os grandes testadores foram as empresas, e aí era engraçado, porque eles acabavam sendo meio que polícia um do outro, né, tipo assim, fulano tá colocando esse dado, essa informação dessa forma, mas no site dela não tá, não. Então, isso também, eu acho que favoreceu, assim, para a gente conseguir amadurecer a qualidade dessa base de dados, assim. Acho que foi mais ou menos isso, assim, não sei se o Abraão quer comentar mais alguma coisa. Eu acho que, Priscila, assim, uma das coisas importantes da gente ter em mente nesse processo, inclusive, é um conceito regulatório fundamental que tem se amadurecido ao longo dos anos, que é o conceito de autorregulação e corregulação. Muito se fala que a autorregulação enfraquece o regulador porque o setor privado cria processos ou estabelece procedimentos que deveriam ser feitos pelo regulador. Na verdade, isso é um conceito equivocado. O importante da autorregulação é justamente a presença do regulador como uma autoridade importante, que faz com que o regulado entenda que o melhor caminho, com menos assimetria de informação, é ele entender os princípios, aquilo que é importante para o regulador, e estabelecer as melhores formas de implementação, dentro, naturalmente, de toda a legalidade, de todos os processos que existem do ponto de vista administrativo. Mas quando a gente analisa concretamente esse processo, a gente vê a participação das prestadoras no seguinte sentido, e aí quando eu estou falando dos prestadores, não estou falando só das grandes, estou falando de todos os grupos. E hoje nós estamos só de PPPs numa lista de entrada agora, que é facultado para eles participarem do processo, de mais de 50. Então nós estamos aqui falando de um processo em que as operadoras, elas auxiliam principalmente numa fiscalização umas das outras, o que nos ajuda no processo da acurácia da base de dados. Porque se a base de dados tiver uma falha ou algo a melhor para o consumidor, é isso que a prestadora vai ter que prestar. Isso faz com que você tenha um mecanismo que, como eu mencionei no início, cria um círculo virtuoso para o processo, de modo a que esse aplicativo tenha não só evoluções, mas a atualidade de acordo com a evolução das demandas dos consumidores. Muito bem. Não, é bem legal. Primeiro, obrigado, Priscila, parabéns aí, acho que foi extremamente, né, ilustrativo, né, de como é a atuação do servidor público, como é que é, né, a vida real dentro da agência. E esse conceito, né, do Abraão, acho que é isso mesmo, a gente não tem como negar, um problema que eu sempre, né, a gente sempre levanta, sempre discute, né, esse dificuldade que às vezes o regulador tem em entender que dá a solução, mas esquece, a gente tem um grande problema de assimetria de informação, mas esquece que quem entrega, quem faz lá é a operadora, a prestadora, tem que envolver. Eu realmente, eu só não gosto do nome autorregulação, esse nome não me desce, mas o conceito... Eu também não gosto, não. Exatamente esse, entendeu? E assim, o conceito é esse, a gente vê, por exemplo, antes, né, a gente tem a vida pretéria, né, antes da agência, e esse é um problema, esse problema de comparação, de oferta, sempre foi um problema de comercialização equivocada. Eu me lembro de 2003, lá no, acho que é a primeira 326 resolução lá da STFC ainda, e aí eu posso falar acho, com tranquilidade, porque ninguém aqui, né, o concurso só foi em 2005, então essa culpa não é nossa, mas a Anatel, naquele momento, tendo a dificuldade, e é um caso que eu conto sempre, baixou uma regulamentação em que aí as concessionárias de telefonia fixa tinham que imprimir e entregar um contrato do plano de serviço para cada usuário. A gente já tinha na base, sei lá, 60 milhões de usuários naquela época, né? Isso era um custo absurdo para a concessionária, e o custo da concessionária vai voltar para o bolso do consumidor, então era um troço totalmente
né? Foi ali, para mim, esse é um grande exemplo de regulamentação mal feita, né? Naquela época. Então, assim, não tem como realmente a gente não trazer as prestadoras para o jogo, para, enfim, uma aí, como você muito bem colocou, uma olha a outra, a gente, né, injetando competição na veia, e é competição que vai guiar o mercado. Não adianta a gente querer impor uma regra, né? Já foi tempo, né, que a gente conseguia fazer regulação de monopólio. A gente tem que abrir o mercado para instituir competição. Mas eu queria ver, Priscila falou tanto da TI, da participação de TI, né? Quero ver se o nosso presidente pode comentar, ele que é um cara de TI. Então, o que eu queria saber é o seguinte, eu estava acessando o aplicativo agora há pouco, eu vi que lá tem inclusive a data de validade da oferta. Como que é feita essa atualização? Cada prestadora tem um perfil lá, e a qualquer momento ela entra lá e atualiza isso aí? Como que funciona esse Pois processo? Elson, assim, o processo ele não tem uma data fixa de atualização. Na verdade, o que exige de obrigação quando a prestadora disponibiliza a informação no site dela, isso tem que estar disponível no comparador. Então, se ela todos os dias ela lançar uma oferta nova, todos os dias ela tem que atualizar a base do comparador. Não existe uma obrigação específica. E isso é, inclusive, uma questão interessante do ponto de vista de arquitetura. Por exemplo, existem alguns comparadores na internet que eles colocam que eles atualizam sempre à noite. E fazem, na verdade, eles colocam um robozinho que vai buscando nos sites, e sendo que, na verdade, isso é importante frisar, existem ofertas que estão em comercialização pelas companhias, mas que muitas vezes ela não faz uma publicação ostensiva, porque ela é uma oferta muitas vezes segmentada. E aí, só que ela é uma oferta segmentada, mas que está disponível. Então, até nesse quesito, o aplicativo tem uma vantagem, porque obrigatoriamente todas as ofertas têm que estar lá. Não só aquela oferta, digamos assim, do momento que está aparecendo na propaganda da televisão. Todas as ofertas em comercialização devem estar lá. E isso traz um processo bastante robusto do ponto de vista daquilo que a gente imagina que está disponibilizando de informação para o consumidor. Eu acho que é importante colocar também que essa obrigação, né, de ter esse arquivo XML veio do regulamento, mas quando a gente estava para lançar, as prestadoras, elas propuseram um manual operacional de uso, né, de continuidade e atualização dessas bases. Então, e aí, em cima disso, a gente fez alguns ajustes, teve uma questão de discussão mesmo, e aí, no final, os CEOs de todas as grandes companhias e algumas pequenas, eles protocolaram essa proposta de manual na Anatel, se comprometendo com relação à atualização dessa base de dados. Então, a ideia é que todas as ofertas que estão em comercialização, independente delas serem foco de venda, que é aquelas que estão lá na página principal da empresa, elas têm que estar no aplicativo. E o interessante é que quando você entra, né, você seleciona a oferta, você pode entrar nos detalhes da oferta, e aí lá você tem um link que vai direto para o regulamento da oferta, ou você pode escolher também um link para você fazer a compra ou a contratação da oferta que você achar mais interessante. Então, a gente teve esse cuidado de ter todos esses caminhos bem claros, assim. E aí, isso é um compromisso que elas têm. A gente sabe, por exemplo, tem uma base grande, tem muitos usuários que hoje estão em ofertas que não são mais comercializadas, e a gente tem aquelas ofertas que elas ficam um pouco escondidas, que eles usam mais para retenção, ou se não, são para perfis muito específicos de usuários. Às vezes você não tem aquele perfil de consumo que é o que está sendo mostrado. Então, eu acho que é interessante essa questão do aplicativo por isso, porque aí você pode olhar, entrar no detalhe
e ele permite você comparar até 3 ofertas. Então, você coloca lá naquele quadrinho como se fosse comprar a televisão, você olha lá, qual o tamanho da tela, qualidade, enfim. A gente tentou colocar isso para facilitar o usuário na sua tomada de decisão. Sem dúvida, essa para mim é a maior qualidade, né? Você conseguir, de fato, empoderar o usuário. Mas, Elcio, você ia complementar alguma coisa? Não, eu percebi também, parece que tem também localização, né? As ofertas são por... Quando eu entro no aplicativo, ele pede para eu escolher a cidade, o estado e o município onde está. Aí vai exibir só as ofertas que estão disponíveis aqui. Por exemplo, para mim aqui não vai aparecer nada da Sercontel nem da CTBC. Vai aparecer só as operadoras que operam aqui prestam serviço aqui no município. E a intenção, pessoal, inclusive, é você fazer links com soluções de qualidade, por exemplo, né? Como a gente falou, a gente está falando de algo que vai evoluir. Então, por exemplo, a gente vai conseguir, por exemplo, linkar o aplicativo de maneira que ele não só pode ordenar por preço, mas ele poderá ordenar de acordo com o ranking de qualidade ou a nota de qualidade que uma determinada prestadora tem em um determinado município, que é, inclusive, uma das determinações de que existe essa base de dados com essas notas no novo regulamento de qualidade da Anatel, né, o RQual. Então, a intenção nossa é que, inclusive, na evolução, o usuário ele possa pesquisar a oferta que tem disponível e saiba, dentre as prestadoras disponíveis ali, quais que são as melhores ranqueadas do ponto de vista de nota. E isso já é uma das evoluções que nós imaginamos para o aplicativo. Pô, fantástico. Eu estava pensando exatamente nisso, você linkar com a qualidade, linkar, por exemplo, lá com a Anatel Consumidor, falar, essa prestadora aqui tem muita reclamação de que ela não cumpre a qualidade média, não entrega a velocidade média na banda larga. Essa aqui tem muita reclamação de cobrança, o atendimento dela é ruim. Acho que isso aí realmente vai ajudar muito o consumidor, porque não é só você comparar o preço. Você tem que comparar o preço, a qualidade, de repente, eu quero um preço mais baixo e não tenho problema se a minha conexão, de vez em quando, não for muito boa. Mas se a pessoa precisa trabalhar com aquilo, ela precisa de uma estabilidade, uma velocidade média boa, ela vai querer, ela paga um pouco mais caro sem problema. Acho que é por aí mesmo. Parabéns, essa evolução aí será fantástica. Tudo bem. Acho que o Abrão chegou até a comentar, né, que um dos grandes problemas é essa diferença entre expectativa e realidade, como a gente comentou aí da questão da banda larga, velocidade de banda larga, por exemplo. Às vezes comercializam aquele, né, o pico, né, da entrega de velocidade numa rede hipotética, perfeita, e na hora do dia a dia, né, e não estou nem considerando um problema de pandemia com todo mundo em casa usando internet, né, doméstica como se fosse empresarial, mas na hora do pico e tal tem muito problema. Então essa questão da expectativa é sempre importante, né, e como que é comercializado. Tem como, aí eu estou com curiosidade aqui, fazer como se fosse o caminho contrário, até a Priscila comentou que não é um mero, digamos assim, comparador de preço, porque as ofertas elas se distinguem. Então, eu conseguiria entrar lá e falar assim, não, eu quero um pacote de tal tamanho, de 20 megas, com tanta velocidade, com tantos minutos, para eventualmente chegar a uma oferta para aquilo que eu desejo consumir, né? Porque às vezes eu tenho uma oferta lá que o minuto agregado, o minuto médio lá até é mais barato, mas é um pacote tão grande de minuto que, no caso, para mim, não vai sobrar muito, entendeu? Então, a gente conseguiria montar uma oferta de acordo com a necessidade do usuário? Sim, na verdade, isso é um conceito relacionado aos filtros. Hoje, a ferramenta está disponibilizando alguns conjuntos de filtros um pouco mais simples, muito mais para a gente conseguir ter a estabilidade do aplicativo, testar
esse processo, até colher quais são os filtros mais desejados, mas, por exemplo, você pode filtrar por pré, pós, por valor, você pode colocar um range de valor que você quer pagar por mês e ele te dá só as ofertas, mas você pode colocar, inclusive, filtros mais elaborados, relacionados à base de dados. O fato, a partir do momento que nós temos uma base de dados limpa e robusta, a gente consegue implementar os filtros de maneira muito mais fácil e dinâmica. Mas eu acho que assim, a Priscila pode falar um pouco do que está aí de rollout em relação a isso. Não, é justamente isso, assim, a gente já tem, acho que os principais atributos que possibilitam essa realização do filtro, ela já faz parte da nossa base de dados, e a ideia é que agora a gente consiga, né, ter um fôlego para desenvolver esse tipo de filtro. Mas, assim, a gente não vai precisar fazer nenhum ajuste significativo em base de dados, a ideia é que eu consiga filtrar por velocidade, por nome de canal, minutos que quer falar, então a gente tem essa previsão de fazer isso sim, a base já contempla tudo isso, questão mesmo de desenvolvimento. Fantástico, muito legal. Gente, estamos chegando já aí, né, ao nosso tempo, quando é bom, assim, sempre passa muito rápido, e eu queria, né, fazer, se o pessoal aí não animar de perguntar, fazer uma última colocação aqui. Há um tempo atrás, né, umas terças-feiras atrás, aí, a gente fez uma live com o pessoal da NTT e falando sobre regulação responsiva, né? Priscila comentou aí sobre a questão dos CEOs entregando documentação, se comprometendo a fazer a atualização da base, sobre a autorregulação. Então, um pouco nessa linha, assim, o que a gente teve de regulamentação ou não, como que a gente conseguiu, né, ou como que a Anatel, né, vocês conseguiram entregar um produto nesse, que para mim é competição na veia, né, onde o usuário super empoderado entra e consegue escolher, né, aquela oferta que melhor, né, lhe atende, né, tendo ali transparência total com relação às prestadoras. Se a gente precisou regulamentar, como que foi esse processo, né, e como que isso está linkado com esse conceito, né, de regulação responsiva, uma vez que eu entendo que a agência fica muito mais livre para atuar em eventual desvio ou em eventual conduta que não seja aquela que ela entenda adequada. Tiago, assim, o que existe em termos de regulamento é apenas uma obrigação de ter uma base de dados padrão. Todo o resto vem de um processo de discussão e de amadurecimento setorial. Essa norma existiu em 2013. Acho que o Abraão travou. Não, mas aí eu posso até ir completando, assim, aquilo que ele colocou, tá? O que a gente tem de regulação foi aquilo mesmo, assim, era tão somente a questão da base. Ter alguma coisa escrita no regulamento e ter um setor todo envolvido já é outro passo. E então, por isso que eu falo que a própria criação do GAAC por parte do Conselho Diretor que comprou esse projeto e patrocinou, e ter a atuação tanto das prestadoras de grande porte quanto das de pequeno porte, eu acho que foi essencial. E aí, o que a gente tem uma máxima lá na superintendência de competição, até mais da área do nosso colega do Fábio, mas tanto eu e o Abraão, nós somos originários de lá, que é o seguinte: quando o regulador resolve intrometer no mercado, não vai ter a melhor solução. Então, quando tem esse conflito entre partes, a gente sempre tenta estimular essa resolução amigável entre eles. Porque a gente tem um problema de assimetria de informação, por exemplo, grandíssimo, né? E aí a gente está nesse exato momento também numa fase de revisão desse regulamento do RGC. E um dos diagnósticos, assim, ele tem 3 vertentes, mas uma das vertentes mais fortes com relação à revisão desse regulamento é com relação a essa questão de ofertas,
Porque hoje a gente tem essa confusão por parte dos usuários, que foi identificando, assim, o Abrão colocou, boa parte das reclamações que a gente recebe hoje de cobrança não é um processo formal de cobrança indevida, de que ela faz, tipo, no contrato do usuário estava falando que era para cobrar 3 e ela cobrou 3,50. Mas, muito pelo contrário, é uma questão de que o usuário tinha um entendimento de que ela cobraria 3, mas quando ela vai olhar lá todas as cláusulas de todos os documentos das ofertas que ela está contratando, no final ela está cobrando 3,50. Então, a gente está trabalhando fortemente nisso, e o que a gente colocou para as prestadoras era justamente isso: olha, vocês estão tendo uma oportunidade de propor algo construtivo com relação à questão das ofertas. Se vocês não participarem, a gente vai tomar a nossa decisão, e eu não garantimos que vai ser a melhor decisão, porque a gente não está lá no dia a dia do mercado, né? Por mais que a gente tem a nossa equipe, o pessoal da Superintendência de Relacionamento com o Consumidor, que tem um trabalho pesado com relação a essa questão de transparência de ofertas, por mais que eles estejam lá sempre acompanhando o dia a dia de uma prestadora, quem conhece melhor são eles, o relacionamento deles com o cliente deles. Então, acho que isso também foi um fator, assim, importante para que a gente tivesse esse envolvimento de todo o setor. Sem dúvida, fantástico. Abrão, você acabou congelando aí, você quer complementar? Eu acho que a Priscila disse tudo. Eu acho que, assim, para nós é um processo contínuo de aprimoramento, de trabalho. Nós, na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que tomar cuidado com falsas linhas de chegada. Na verdade, eu entendo que o lançamento é apenas a conclusão de uma etapa de algo que a gente ainda tem uma construção junto com todo o nosso setor, de fazer algo melhor para os nossos consumidores e que promova a competição também. Muito bem, gente. Muito obrigado. Tiago, Mais uma vez, estão mais, de parabéns aí. Tiago, só mais uma pergunta aí. O GAC é um grupo permanente? É um grupo permanente. Ele é coordenado pela Superintendente de Competição, com a participação da Superintendente de Relação com os Consumidores, a Superintendente de Gestão da Informação, a nossa área de comunicação interna, e a participação de entes externos, as associações, as prestadoras de pequeno porte, as prestadoras não de pequeno porte, que a presença é obrigatória, e entidades de defesa do consumidor. Muito bem. Bom, então, Elson, complementar mais uma coisa? Não, Tiago. Então tá. Então, bom, da nossa parte aqui, mais uma vez, parabenizar, né, pela iniciativa, pelo trabalho entregue, né, que possa render muitos frutos aí, ser, como você falou, não uma linha de chegada, mas uma linha, né, de partida nesse, né, empoderamento e transparência, né, das ofertas para o consumidor, que é assim que a gente vai conseguindo, né, implementar a competição de verdade, que é o que vai desenvolver cada vez mais o nosso mercado aí de telecomunicações. Obrigado pela, né, participação de vocês aqui em apresentar também essa questão, tá? E Abra e Elson, você quer se despedir aí do pessoal? Sim, agradecer a todos que nos assistiram, agradecer mais uma vez a Priscila e o Abraão pela participação aí. E você sabe que eu fiquei muito feliz que a competição, para mim, é a parte mais importante da regulação, que é o que realmente ajuda a melhorar a qualidade e a reduzir o preço para o consumidor final. Uma boa noite a todos, aguardando vocês na próxima terça, 19 horas. Já tem o tema definido, Thiago? Terça-feira vamos falar com o pessoal da ANP sobre a nova gasolina. Opa, é um assunto muito interessante também. Então estão todos convidados. Mais uma vez, boa noite e fiquem todos com Deus. Beleza, obrigado, Elson. Abraão, você quer dar Boa noite. Até breve para a turma aí? Eu quero, mais uma vez, agradecer aí a participação, dizer que as portas da nossa superintendência estão abertas para todos os servidores que quiserem conhecer, conversar, debater sobre a regulação, e acho que por hoje é só. Obrigado.
Priscila, quer dar seu boa noite, pessoal? Quero agradecer a participação de todos e convidá-los, né, aqueles que ainda não conhecem o aplicativo, para baixar. Ele está disponível tanto em iOS quanto Android. Baixem, testem, avaliem, que toda a contribuição para a gente poder aperfeiçoar a cada dia esse processo é muito bem-vinda. Muito bom, é isso aí, gente. Muito obrigado. Sempre que quiserem, a casa é nossa. Estejam à vontade para voltar, ou quiserem propor algum tema aí, fiquem super à vontade. Para você que acompanhou a gente aí, obrigado, boa noite. Semana que vem estamos aqui de novo e fiquem com Deus. Tudo passa e você vai passar também. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.